Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, nesta oportunidade vamos trazer o resumo da nossa nona lição, revista de adulto, da nossa escola bíblica dominical. Lembrando, estamos falando sobre a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, e hoje a nona lição ela traz uma abordagem sobre a perseguição na igreja genuinamente cristã, genuinamente cristocêntrica. Mais cedo ou mais tarde ela vai sofrer algum tipo de oposição. Então, a nossa nona lição tem como título Uma Igreja que se arrisca. O textuário está no livro histórico que conta a história do Novo Testamento, da igreja, a história da igreja, o início da igreja, Atos dos Apóstolos, Atos foi escrito por Lucas, capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Verdade prática, ele nos pontua que a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A lição nona, ela traz 3 pontos, onde vamos relembrar, estudar sobre o embate que Estevão teve ali com alguns fariseus, alguns judeus, a respeito da verdadeira adoração. Então, elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade, bem como refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Nesta nossa nona lição, ela traz o discurso, né? Ela vem abordar o discurso, o embate, a defesa da fé, da sua fé que Estevão teve ali no Sinédrio, quando Estevão é acusado de blasfemar contra o templo, né, e contra a lei de Moisés. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre, relembrar, né, um pouco mais sobre a vida de Estevão, o ministério de Estevão. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos, né, como ali em Atos, capítulo 6, ocasião em que as viúvas dos judeus cristãos helenistas estavam sendo um pouco deixadas em segundo plano em respeito à questão do suporte social. E os apóstolos precisavam se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Então, eles escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, né, para lidar com essa área social da igreja. Estevão foi um destes 7 diáconos, está lá em Atos capítulo 6. Então, em Atos vai descrever Estevão como um homem de grande fé, né, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Então, Estevão a gente observa como um modelo de cristão, né, cheio do Espírito Santo, um homem de uma grande fé, um caráter ilibado. Tanto é que ele é escolhido como um dos diáconos da igreja. Então, a perseguição a Estevão e o seu consequente martírio marca um momento decisivo ali no início da igreja cristã, né? Quando a igreja, a partir dessa perseguição a Estevão, inicia os cristãos, né, precisaram fugir de Jerusalém. Atos vai registrar, com exceção apenas dos apóstolos, né, os discípulos de Cristo,
os 11 ali, discípulos de Cristo, Estevão e os demais cristãos literalmente fugiram para fora de Jerusalém para salvar. Estevão foi apedrejado, né? Com esse apedrejamento de Estevão, os cristãos precisaram fugir de Jerusalém. O diácono Filipe, ele desce para o território de Samaria, pregando o evangelho. Então, conforme Atos, capítulo 1, versículo 8, né? Ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria. Então, essa perseguição, esse martírio de Estevão, de uma certa forma, influenciou para que o evangelho se expandisse mais rapidamente, porque os cristãos precisaram abandonar Jerusalém, e onde eles iam, onde eles chegavam, obviamente que o evangelho de Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo era anunciada. Mas em Estevão a gente vê um modelo, um exemplo de um homem, de um servo de Deus, de um cristão que não se abala com as perseguições, não se abalou com a oposição, né? Não se abalou ainda com a ameaça de morte, o que acabou ocorrendo, né? Se concretizando com o martírio deste servo de Deus. Então a gente vai aprender um pouco mais, irmãos, sobre o que é defender a nossa fé. A fé, na maioria e muitas das vezes, em nosso meio, ela é relativizada. Ela só é conveniente enquanto não estou sendo pressionado, né? Então, quando vem uma oposição, seja lá de que área seja, por quais motivações, muitos relativizam, né? Deixam sua fé de lado e se deixam levar. Então, é uma fé relativa. Ela é condicionada, infelizmente, né? Mas nesse homem de Deus aqui a gente tem um exemplo a ser seguido. O nosso texto bíblico que baseia, que traz o alicerce para esse nosso estudo é o capítulo 6 de Atos, versículos do 8º ao 15º, bem como o capítulo 7, versículos do 54 ao 60. Então, é interessante que você leia, né, a partir do versículo 8, do capítulo 6, onde Lucas, o escritor aqui de Atos, de Atos, sim, traz a escolha dos 12, ou dos 6 diáconos, né, Atos capítulo 6, para dar assistência ali às viúvas, e a partir do versículo 8, Lucas vem trazer Estevão, né, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e passa a falar aqui, Lucas retrata esse embate, né, esse diálogo um pouco acalorado, né, vamos dizer assim, entre Estevão disputava com aqueles judeus chamados libertinos, né, ou seja, eram judeus da diáspora, que não viviam, né, em Jerusalém, e que estavam aqui numa sinagoga e disputava com Estevão a respeito da fé cristã, de onde adorar, de onde não adorar, quem era Jesus Cristo era o Filho de Deus ou não. E o capítulo 7 traz um discurso, né, um ensinamento, uma defesa da fé de Estevão. Capítulo 7 inteiro, até que vai culminar com o apedrejamento deste cristão genuíno. Então, leia o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Atos. É um ensinamento extraordinário. Estevão traz uma abordagem desde Abraão, o pai dos judeus, até Jesus Cristo, mostrando desde o início que o foco, o propósito, o objetivo era sempre apontar para Jesus Cristo, certo? Primeiro ponto da lição, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aprendendo com Estevão, a fé sob ataque, a disputa com Estevão e a falsa narrativa. Então, com Estevão,
né, aqui capítulo 6, capítulo 7 de Atos, a gente aprende que a fé cristã sempre foi, sempre é e sempre será questionada, contestada, certo? A Igreja de Cristo, ela sempre enfrentou oposição, foi assim desde os seus primórdios, né? E sempre enfrentará. A fé do cristão sempre, irmãos, mais cedo ou mais tarde, será colocada à prova. E quando a fé do cristão é colocada à prova, não há margem para indecisão. Ou é, ou não é. Um cristão, ele não fica em cima do muro, diante das investidas. Então, realmente, será que temos convicção de quem somos em Deus? Ou de quem Deus é para nós? Muitos relativizam a fé, muda de lado. É cristão, se diz cristão até onde a sua fé permite. Em outras palavras, a minha fé só me deixa ir até aqui. Quando a perseguição chega aqui, eu jogo tudo para o alto, eu quero é salvar minha vida. Entende? A gente aprende aqui com este cristão primitivo que não há margem para indecisão. Imagina como acontecia com os cristãos, né, na era aí dos coliseus romanos, onde serviam de espetáculo as suas mortes nas arenas, e ali sendo devorado por leões. Então a fé desses irmãos não era relativizada. Eles acreditavam até o fim. Até o fim. Será que minha fé, será que tua fé se assemelha à fé de um desses irmãos? Até onde eu creio, eu acredito em Deus? Ou será que na hora do vamos ver, minha fé perde o valor? Porque hoje a gente vê no meio das igrejas as pessoas dizendo: eu não aguento mais, é muita prova, é isso, é aquilo, eu vou desistir. Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Será que isso é ser crente? Será que isso é ser cristão? Por tão pouca coisa, as pessoas olham para trás, desistem. Então, irmãos, a gente precisa aprender o que é ser crente, o que é ser cristão, o que é ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Olha para Estevão. Não simplesmente, olha, estudemos ou leiamos esses 2 capítulos, mas meditemos no que realmente está sendo mostrado aqui. Porque muitas vezes nosso problema é interpretar, a gente lê e não entende o que se está falando. Entende? Então, mais cedo ou mais tarde, a fé de alguém vai ser colocada à prova. E não há margem para indecisão. Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Apologética aqui, apologia, ele está fazendo uma defesa da sua fé. Custe o que custar. Eu não relativizo a minha fé. Deus é para mim tudo. Sem Deus não vale a pena viver. Então Estevão era judeu. E ele pega de Abraão, vai mostrando, ensinando, dizendo que tudo apontava para Cristo. Mostrando desde a saída do povo do Egito, a dureza do coração das pessoas. Deus ensinando e mostrando a dureza do coração das pessoas. E aconteceu a mesma coisa aqui com estes judeus que Estevão está confrontando aqui. Coração duro para a verdade. Tanto é que eles crucificaram Jesus Cristo. Entende? Então explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente
precisa entender no que acredita e como responder a estes desafios. Conversando uma certa feita com alguns irmãos, né, na escola bíblica, dando aula na escola bíblica, e alguns irmãos pontuaram, pastor, mas eu não vejo perseguição na minha fé, não. Não vejo isso, não. Não vejo nada disso. Aí a gente vai começar a analisar como é meu comportamento, como é que eu vivo, como eu me posiciono nas minhas relações sociais, seja em faculdade, seja de trabalho, enfim. Muitas vezes a pessoa não é nem identificada como cristão, porque é impossível nesta sociedade, nesta geração, não ser identificado como cristão, um cristão verdadeiro. A sua maneira de falar lhe denuncia. Lhe denuncia, estou falando de um cristão verdadeiro. Pedro está ali reunido ali em volta da fogueira, se aquecendo, enquanto Jesus está sendo interrogado, né? E aí vem uma daquelas pessoas e olha para Pedro e diz: tu é um deles. Tu é um deles. A tua maneira de se vestir, de falar, te denuncia. Entende? Então, como nos expressamos, como nos dirigimos às pessoas, nos denuncia. Já isso aí já nos denuncia. Eu não preciso nem abrir minha boca para evangelizar. A minha maneira e deve ser, né? A maneira como nos portamos, como nos relacionamos, até aonde eu posso ir. Tudo isso nos denuncia, nos identifica, em outras palavras, nos identifica. Entende? Então, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Então, se eu sou como os demais, como todo mundo, não há diferença entre ser cristão e não é cristão, obviamente, é claro que eu não vou sentir, não vou me sentir perseguido. Se eu me identifico como qualquer um. Mas Estevão era diferente. Atos capítulo 1 vai dizer que ele era um cheio de sabedoria, uma fé extraordinária e cheio do Espírito Santo. Então, quem tem relacionamento, quem tem intimidade, quem tem esta comunhão com o Espírito Santo, é avesso ao mundo, aquilo que o mundo oferece. Então, mesmo eu estando aqui, eu não me identifico como sendo daqui, ainda que eu viva aqui, que eu tenha nascido aqui. A minha cidadania é celestial. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou ser denunciado. Eu vou ser apontado, eu vou ser identificado como o fora do politicamente correto. Entende? Não adianta, irmãos. Ou somos ou não somos. Ou somos ou não somos. Entende? Então não basta apenas defender a nossa fé, né? É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar essas perseguições. E nós temos em Estevão um exemplo muito caro, né, que culminou, né, com a sua morte. Então, Lucas, o autor tanto do evangelho que leva o seu nome, quanto aqui de Atos, lembrando novamente, Lucas não era judeu, né, o único autor de um livro da Bíblia que não era judeu, Lucas era gentio, na Antioquia da Síria, né. Lucas conta, né, que em um momento ali do ministério de Estevão, um grupo de judeus, né, helenistas, que viviam fora, helenistas, né, porque eles viviam fora de Jerusalém, ele se levanta contra Estevão, né? Esses helenistas, irmãos,
eles vêm de muito tempo, né, vivendo fora de Jerusalém. Basta a gente lembrar do cativeiro, em 586, quando o Reino do Sul, Judá, é levado cativo para a Babilônia. 70 anos depois, milhares de judeus, quando Ciro dá o decreto para os judeus retornar para Jerusalém, e para reconstruir a cidade, os muros, milhares de judeus decidiram permanecer vivendo no território babilônico, ali agora, né, o território medo-persa, e permaneceram, né, com a conquista da Grécia do território medo-persa pela Grécia, né, o idioma grego, a cultura grega, ela é universalizada, e milhares de judeus permaneceram. A gente vê lá no período, no livro de Esté, né, muitos anos depois, que milhares de judeus viviam ali no território medo-persa. Então, esses judeus são identificados como helenistas, ou seja, judeus que não viviam em Israel, não viviam no território ali judeu. Então, eram pessoas que tinham se espalhado por várias regiões, né, fora do território de Israel. Então, eles não concordaram com Estevão, né, que Estevão estava ensinando, né, e começaram a se opor ali a Estevão. A princípio, na sinagoga, né, a história aí vai dizer que em Jerusalém, na própria Jerusalém, existiam várias sinagogas, além do templo, né, e a sinagoga, ela compunha ali no mínimo ali 10 pessoas. A gente vê Jesus, quando Jesus sai do deserto, Jesus é tentado, Jesus vai para Nazaré, entra lá na sinagoga e lê ali onde na nossa Bíblia é o capítulo 61 de Isaías. Então era um costume, né? Todo sábado os judeus se reuniam ali nas sinagogas, espalhadas pelos territórios ali, para estudar, para ler, né, uma passagem ali da lei e ensinar, né? Então, em uma dessas ocasiões, Estevão está em uma sinagoga dessas, juntamente ali com estes judeus helenistas, e disputavam, né? Eles disputavam com Estevão a respeito da lei, da fé, dos os últimos acontecimentos de Jesus Cristo, sobre quem era Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Estevão, né, como um cristão cheio do Espírito Santo, defende, né, mostrando desde de Moisés ali que tudo de Abraão, que o propósito sempre foi apontar para Cristo. Então a fé cristã sempre foi, sempre será algo, objeto de ataque, né? Então se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá, mais cedo ou mais tarde, alguma oposição, né? Uma igreja bíblica sempre vai estar sob o ataque, até porque uma igreja bíblica é uma igreja que se opõe ao diabo. E o diabo é o inimigo de Cristo, é o inimigo das nossas almas, é o inimigo de todo cristão. Então, ele vai usar seus correligionários, né, seus cavalos, para se opor ao povo de Deus. Então, Estevão está na sinagoga, né, disputando, discorrendo, né, estão ali com esse discurso acalorado, né, não tanto cordial, e de repente os ânimos se afloram e estes judeus começaram a impor sua cosmovisão, né, sua visão de mundo, sua visão judaizante, tentando inibir ou intimidar Estevão a respeito da sua fé, haja vista que a perseguição estava, né, já tinham os ânimos de Cristo mesmo, de Jesus Cristo, já tinham sido intensificados. Os apóstolos, está lá em Atos, né, no início de Atos, Atos 3, Atos 4, os apóstolos sendo presos, sendo chicoteados pelo Sinédrio, pela comitiva ali do Sinédrio, e a perseguição era grande. Tanto é que Estevão acaba sendo apedrejado, né? Saulo está presente nessa oportunidade, e com a morte de Estevão, os cristãos fugiram de Jerusalém para salvar suas vidas, tá? Então a igreja, ela sempre teve de lidar, né,
de enfrentar esses embates, de enfrentar esses falsos ensinos, né? O intuito de intimidade, distorcer, né? De parecer, parece ser, mas não é. Então, esses judeus helenistas, eles enfrentaram, se depararam com um cristão verdadeiro. E aí o problema está feito. Enfrentaram com um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. E a sabedoria de Estevão foi tão extraordinária que eles não puderam lidar. Tiveram que se calar. Então, como se sentiram derrotados no discurso ali, então partiram para a agressão, partiram para a intimidação. E como conhecemos, né, culminou com a morte e com o martírio deste servo de Deus. O segundo ponto da lição, Estevão e a igreja que defende sua fé. Deus na história do seu povo, corações endurecidos. Então, como é conhecido, né, no nosso conhecimento, Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. O nome de Estevão significa coroa, né? Primeiro cristão a receber ali a coroa da vida, né? Então, irmãos, Estevão, ele fez a defesa da sua fé, usando a própria história do povo de Israel, né, como base. A gente vê no capítulo 7, né, aqui em Atos, a gente encontra esse discurso. Por isso é importante você ler todo o capítulo 6, todo o capítulo 7. Você vai ler, a gente vai ver esse discurso completo de Estevão, né, no qual ele, guiado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal, né, dessa história, que é provar que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo. Então, durante sua fala, a gente vê Estevão, ele menciona, né, grandes nomes da história ali, dos hebreus, do próprio pai dos hebreus, Abraão. E ele fala de José, quando José foi vendido pelos seus irmãos, fala de Moisés, né, destacando que todos eles viveram, né, na esperança da vinda do Messias, que o próprio Moisés faz referência, dizendo que levantariam alguém semelhante a ele, né, e que a este os hebreus deveriam ouvir, né, e apontando, obviamente, para Jesus Cristo. Então, concluindo, irmãos, a defesa da sua fé, Estevão diz, né, homens de dura cerviz, inconcisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim como vós sois como vossos pais. Capítulo 7, 51. Então, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão não falou nada diferente, trouxe a história que eles conheciam, né, a história do povo hebreu. Só que o coração desses judeus estava tão endurecido, né, tão endurecido, irmãos, que assim foi com a equipe do Sinédrio, né, que condenou Jesus. Então ele estava tão convincente, né, de sua visão distorcida, que ignoraram o discurso, o ensinamento de Estevão. Quando eles perceberam que não tinha como vencer Estevão, né, no conhecimento, na sabedoria, partiram para a ignorância, partiram para a brutalidade e arrastaram Estevão para fora da cidade, burlaram ali um julgamento distorcido, né, porque precisava da aprovação de Pilatos para apedrejar alguém, para matar alguém. Eu sei que o que a Bíblia nos ensina, que arrastaram, levaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram. Então, esse é um homem, né, um cristão verdadeiro, que não relativizou, não negou, mesmo diante do risco iminente de morte, não relativizou a sua fé. Então, será que você, será que nós, né, em uma situação semelhante à que Estevão enfrentou, será que a gente sustentaria a nossa fé? Será que nós sustentaríamos a nossa fé? Pergunta, irmãos, que nos leva a refletir. Verdadeiramente somos cristãos? Ou apenas falamos da boca para fora? Entende? E fechando, Estevão e o martírio da igreja, contemplando a vitória na cruz, perdoando o agressor.
diante daquele grupo enfurecido, né, aquele cristão, ele contempla a glória de Deus. Jesus sabia que ele seria apedrejado. Aí Estevão, ele vê os céus abertos, muito antes dele ser apedrejado, né? Ele vê, momentos antes ali dele ser apedrejado, ele vê os céus abertos. E Jesus, né, o nosso Senhor, o nosso Salvador, fica de pé, né, para receber este cristão genuíno, este cristão verdadeiro. Está lá no capítulo 7, versículo 56, 54 de Atos, né? Então, a igreja que mantém seus olhos fitos, cerrados em Cristo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos ataques, ela vai permanecer de pé. O alvo dela não é o objetivo dela não é permanecer no mundo. Ela está aqui, mas ela não é daqui. Jesus, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, leia. Jesus orando ao Pai, Jesus diz: assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Estão no mundo, mas não são do mundo. Então Jesus orou por mim e por você. Jesus orou pelos seus discípulos ali que estavam com ele, mas por cada um de nós. Orou por mim e por você. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, que fé eu estou exercitando? Será que minha fé ela é tão superficial que diante de uma oposição eu crio, eu invento artimanhas, eu relativizo, ou eu sustento a minha fé diante de qualquer coisa, diante de qualquer pessoa? Reflete. Vamos refletir, né? Então, a última declaração de Estevão antes da sua morte é marcante e cheia de significado, né? Quando ele diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, né? Foi apedrejado e foi recebido pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui um dos 7 diáconos escolhidos, né, para dar suporte na área social da igreja, né, representa um modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, não temeu, né, não teve medo de se posicionar diante do mundo e da cultura, né, e da oposição e da pressão para que ele se calasse, ficasse quieto, né? Já que não concorda, fica quieto. Fecha tua boca, te omite. Estevão não se deixou intimidar. Pagou com a morte, irmãos. Pagou com a morte. Mas se nem o nosso próprio Salvador escapou desta morte, e ele nos ensina que no mundo a gente precisa sustentar a nossa fé. A gente precisa sustentar a nossa fé. Então vamos refletir que tipo de cristão somos. Que tipo de cristão eu sou? Eu sou identificado como um cristão? Eu defendo a minha fé sob quaisquer circunstâncias? Ou as pessoas nem sabem que eu sou cristão? Fica com essa reflexão. Que Deus te abençoe.